Canal Sérgio Monteiro. Sejam todos muito bem-vindos para Haverim Verhaverot, o nosso canal de conhecimento da Palavra de Deus, de estudo da Palavra de Deus. A sessão de hoje é uma sessão especial. É quando nós vamos nos dedicar a responder algumas das suas perguntas. Hoje nós vamos responder especificamente duas perguntas que vocês nos fizeram, que nos chegaram aqui através do e-mail do canal ou através dos comentários. Temos muitas outras para responder, mas nós queremos fazer sempre vídeos mais curtos para que nós tenhamos duas coisas, para que vocês possam utilizar nos seus estudos, assistir de forma rápida e ter a informação de forma rápida e precisa, sem muita enrolação, sem muito blá blá blá. E o segundo é também para que nós possamos atender mais pessoas, tá? Fazer uns vídeos curtos e manter curtos os vídeos do nosso canal também. Quando houver necessidade, com certeza nós vamos fazer os vídeos maiores e vamos ter respostas maiores. Talvez a segunda de hoje seja um pouquinho maior. Primeira pergunta que foi feita, ela tem a ver com uma questão judaica. E me perguntaram o seguinte, me perguntou o Flávio, um grande amigo nosso aqui da Igreja do Capão Redondo, aqui pessoalmente, quando esteve aqui no nosso curso de hebraico, esteve no nosso culto aqui no Espaço Novo Tempo da Escola do Pensar, nós estávamos conversando e ele me perguntou: pastor, por que é que os judeus não sacrificam se os judeus não creem em Jesus como Messias, em Yeshua como o Mashiach? A resposta pode parecer estranha, algumas pessoas dizem, mas é verdade, por que é que eles pararam de sacrificar? Vejam, no livro de Deuteronômio, ou Devarim, capítulo 12, nós encontramos a resposta. Em Deuteronômio 12, nós encontramos a resposta. A resposta nós encontramos nesse texto, por quê? Nós geralmente associamos, e antes de nós irmos ao texto, eu quero explicar um pouquinho sobre tipologia para vocês. Nós associamos todo o ritual do santuário com Jesus Cristo. Eles apontam para Jesus. Apontam para Jesus. Eu já sei que alguém vai perguntar por que eu escrevo assim. Pode mandar pergunta, eu explico numa outra, tá bom? Todo o ritual do santuário aponta para Jesus ou Yeshua. E é certo, a Bíblia nos diz isso, ela nos mostra isso. O livro de Hebreus nos fala a respeito disso. Os sacrifícios apontam para Jesus. Uma vez que Jesus veio, os sacrifícios necessariamente deixariam de apontar para ele e, via de regra, deixariam de existir também. Entretanto, a razão pela qual se alguém não crer em Jesus, deveria ter continuado o ritual do santuário, deveria continuar todo o seu ritual. E é interessante, e aqui eu talvez vá bagunçar um pouco a cabeça de vocês, que se você olhar o Novo Testamento, né, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, você vai perceber que os apóstolos continuaram frequentando o templo, adorando no templo, até o ano 70. Até por volta do ano 70. Depois da Era Comum. Ou melhor, na Era Comum. Não se usa mais aquele antes de Cristo, depois de Cristo. Uma dica para vocês. Da Era Comum. Até o ano 70 da Era Comum, eu não vou entrar em detalhes históricos com relação a isso, nós podemos num outro momento, os cristãos ou os seguidores do caminho, da Halahá de Yeshua, eles continuavam indo ao templo, frequentando sinagogas, não havia igreja, havia apenas as reuniões no lar, que nós encontramos no livro de Atos. E no livro de Atos, Paulo pagando voto por aqueles que estavam terminando o seu voto de nazireado e etc. Ou seja, os apóstolos continuaram sendo judeus. Mas judeus seguidores da Halahá de Yeshua, da Halahá de Jesus. Isso significa que Jesus não veio fundar uma nova igreja? Exatamente. Jesus veio trazer o povo de volta ao conhecimento de Deus. Como resultado disso, como resultado da negação de Yeshua pelo seu povo, surge uma nova igreja, ou surge um novo povo, e deveria haver continuado tudo aquilo que Jesus ensinou e não adotado práticas de outras religiões. O foco, ao dizer Jesus
cumpriu o ritual do santuário, e hoje nós podemos dizer exatamente isso, porque Hebreus diz, Jesus cumpriu o ritual do santuário, Jesus toma para si o ritual do santuário, Jesus leva para o céu aquilo que deveria ser, que era feito anteriormente na terra. Ele é o ministro de um novo e mais perfeito tabernáculo. Jesus é tudo isso e muito mais. Jesus é aquele que é o ministro e lá ele oferece o verdadeiro sacrifício, que é o seu próprio sacrifício. Não há necessidade de oferecer sacrifícios, mesmo no contexto da continuidade da fé cristã, da Halahá de Yeshua dentro do judaísmo, dentro do próprio judaísmo. Em algum momento, parece, eu tenho absoluta certeza, parece-me claro, os judeus cristãos, ou os messiânicos do primeiro século, eles reconheceram que não havia concordância entre continuar sacrificando e manter a crença em Jesus. Por quê? Porque Daniel 9 também dizia que ele faria cessar, no meio da semana, faria cessar os sacrifícios. Lembram? Daniel 9, verso 24 e 25 diz que ele faria uma aliança com muitos, uma firme aliança, fortaleceria uma aliança, e que no meio da semana faria cessar sacrifícios e oferendas. Nós entendemos que esse cessar sacrifícios e oferendas vem pela morte dele, que é o verdadeiro sacrifício e a verdadeira oferenda. Isso posto, e aí você pode dizer, mas o que tem isso a ver com tudo aquilo lá? Por via negativa, aqueles que não creem nele, em Jesus, deveriam continuar sacrificando. Certo? Certo. Correto. E por que não o fazem? Porque Deuteronômio 12 diz o seguinte, ali no verso 13. Guarda-te que ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar eterno, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. E se você ler anteriormente, até o verso 14 que nós lemos aqui, você vai entender que Deuteronômio 11, Deus, através de Moshe, disse ao povo judeu que quando Deus estabelecesse um lugar onde ele erigiria um templo para si, uma casa em que ele herdaria, que ele estaria com eles, somente neste lugar deveria ser oferecido sacrifício. O que causa o não oferecimento de sacrifícios hoje pelos judeus, e a partir daquele momento, é a destruição do templo. Destruição do templo. Quando o templo foi destruído no ano 70, o que acontece? Não há mais o lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. E se não há mais esse lugar, que é o templo, não pode se oferecer sacrifício e holocausto em qualquer lugar. Entendido? É por causa disso, então, que os judeus não sacrificam. E você vai encontrar na literatura talmúdica, e aí você vai saber também a respeito daquilo que é a expectativa do chamado Instituto do Templo, que é para a reconstrução do templo, do terceiro templo, e essa reconstrução ela será inaugurada com o sacrifício de uma novilha vermelha e com retomada dos sacrifícios pelo rei Messias, pelo Melech Mashiach, descendente de Davi, de acordo com a expectativa judaica. Eu recomendo nesse sentido a leitura de um livro muito bom chamado Os Dias de Mashiach, do Rabino Menahem Brod, e ele fala a respeito disso e fala a respeito da inexistência do terceiro templo, ou melhor, da existência eterna do terceiro templo, o templo celestial. Primeira pergunta, respondida, espero que tenha sido a contento de vocês. A segunda pergunta que nós vamos responder nesse vídeo nos vem lá de Rondônia, do pastor Eber, cunhado do Miqueias, o nosso Big Boss, nosso diretor. O Miqueias nos mandou e eu respondi ontem, eu quero trazer para vocês também a público. É uma pergunta que tem sido feita algumas vezes, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 26, verso 34, nos diz que o seguinte, Pedro então garantiu, mesmo que todos os abandonem, eu nunca te abandonarei, diz o verso 33. Jesus avisou, eu estou lendo na Nova Bíblia em português, Boa Nova em português corrente. Pois fica sabendo que ainda esta noite, antes do galo cantar, já tu me terás negado 3 vezes. Eu não vou dizer aqui se eram 3 vezes o galo cantar, ou se o galo cantar 3 vezes, ou negar 3 vezes antes do galo cantar uma vez. A pergunta não foi essa, a pergunta foi uma pergunta bastante interessante. A lei judaica proibia a existência de galos e galinhas em Jerusalém. Como é que podia haver um galo para cantar em Jerusalém? O tratado do Bava Kama, do Talmud, o Bava Kama, no capítulo, no fólio, né? Na verdade, no fólio 7, o Bava Kama, diz que era absolutamente proibido ter galos em Jerusalém, por causa das santas coisas, em Migdalim, Terangalonim, Berushalayim, Penei Kadoshim, diz o Talmud.
eles não devem manter galos em Jerusalém por causa das coisas santas. Nem, aí continua dizendo, nem os sacerdotes mantê-lo em qualquer lugar da terra de Israel, porque os galos poderiam comer as coisas, eles gostam de comer restos, e os galos e galinhas gostam de comer restos. Como é que podia haver um galinheiro ali, ainda mais próximo da casa do sumo sacerdote, onde havia Jesus estava e Pedro negou 3 vezes? Ocorre o seguinte, a Mishnah, nesse caso, ela não é muito consistente no que diz respeito à sua teoria e prática. Primeiro, esses textos que nós estávamos citando, eles são textos da Mishnah, que podem ser variadamente datados desde o 3º século a.C. até o 4º século depois de Cristo. Nós temos elementos que nos permitem saber de que período é cada uma dessas citações. Por exemplo, em alguns casos, quando citam certos rabinos, algum rabino, nós podemos, com certa segurança, saber de que ano, de que século é aquele rabino, de que século seria esse rabino. Né? E em decorrência disso, nós podemos saber se essa tradição específica ela é de um século, de outro ou posterior. Independente disso, a pergunta feita é uma pergunta bastante interessante. Ocorre, como eu dizia, que ela não é consistente. Por quê? Porque o próprio Mishnah, no tratado Eruvin, do Talmud Yerushalmi, Eruvin, folha 26, nos conta a história de um certo galo que foi condenado a ser apedrejado em Jerusalém por haver matado uma criança. Como é que ele poderia ser condenado a ser morto se não houvesse galos em Jerusalém? Né? Além disso, nós sabemos o seguinte, mesmo os israelitas são proibidos de manter galos em Jerusalém por causa das coisas santas, porque os israelitas tinham comido ali as oferendas de paz, e etc., e assim por diante. Mas nós sabemos também, da própria Mishnah, que os galos, posteriormente, em algum tempo, eles foram utilizados, as galinhas foram criadas para justamente impedir que vermes comessem aqueles restos dos sacrifícios, antes de serem queimados, porque mesmo os restos pertenciam a Deus. É mais ou menos o que acontece com os cães, com o Kelevim. Eles também, os judeus antigamente não gostavam muito, os hebreus não gostavam muito de cachorro, porque os cães eram aqueles que disputavam com Deus as coisas santas. Quando se terminava o sacrifício, aquilo que deveria ir para a vala e que depois seria queimado, os cães vinham e pegavam os ossos, pegavam o resto do sacrifício. E em decorrência disso, que parenteticamente, lá em Apocalipse, diz que ficaram de fora os cães. Os cães não eram bem-vindos em Jerusalém porque roubavam de Deus aquilo que a ele pertence. Isso é uma boa mensagem para muitos pastores que estão aí, que se dizem pastores também. São cães, roubam de Deus aquilo que a Deus pertence, que é a adoração a Ele, né? E o dízimo que também deveria ser entregue para que Deus, para as obras de Deus e não para os aviões e jatos sendo comprados por aí. Em decorrência disso, galos eram mantidos para impedir que vermes comessem as coisas santas, o resultado, o final das coisas santas antes de serem colocados à disposição, queimados no fogo e etc. Dessa forma, nós vemos que dentro da lei judaica existe um certo relaxamento no que diz respeito a isso. Tá? Então, havia a proibição de haver galinhas e galos, mas havia depois a necessidade que eles houvessem também. Por outro lado, ainda tem uma outra situação. Lembre-se que dentro da cidade de Jerusalém, naquela época, estava a legião romana, estavam os romanos, estava o Império Romano, e sobre eles ninguém tinha nenhum tipo de poder, mesmo as normas religiosas judaicas. Em decorrência disso, os romanos adoravam frango, porque para alimentar uma legião como a 10ª Legião Romana ou os soldados, era muito melhor ter frangos à disposição do que gastasse tanto dinheiro, com os bois que muitos eram sacrificados aos deuses em Roma, também aos deuses romanos. Por causa disso, nós podemos saber que provavelmente, esse galinheiro podia pertencer a algum romano ou a algum judeu que vendia galinhas, animais para os romanos. Parenteticamente, por fim, o Rabino Shila lá nos diz o seguinte, nós podemos ter nos dá uma ideia, que é no Tratado Babilônico Yomá, capítulo 21, nos diz o seguinte: qualquer um que começa a sua jornada antes que o galo cante, o seu sangue estará sobre a sua cabeça. Já o Rabi Yosia, disse o Rabi Yosia, mas se antes da segunda cantada do galo, mas alguns dizem,
Isso dizia o Rabi Yossia. Mas alguns dizem antes da terceira. Mas de que tipo de galo eles estão falando? Aí diz que é o galo intermediário, o galo middling, que é um galo menor. Tá? Em outras palavras, em Jerusalém, até mesmo os horários de partida, e se saber se alguém se utilizava no julgamento, se alguém levantava e viajava antes do primeiro cantar do galo e fosse assaltado, não era culpa dos vigilantes da cidade. Era um problema dele, ele cantou, foi antes. Isso dizia o Rabi Shila. Já o Rabino Yossia dizia antes da segunda. Se ele foi até a segunda, deixou para ir depois da terceira, aí não é culpa dos vigias, o sangue está sobre a cabeça dele. Já outros diziam apenas depois da terceira. Ele poderia, até a terceira, o sangue estaria nele. E aí tem os horários em que o galo cantava, de acordo com algumas determinações, a 1 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã, e etc. Além disso, a Shemoneh Atzeret, que é uma das 18 bênçãos, né, nos fala, a Shemoneh Atzeret, uma das bênçãos diz que Deus é bendito porque dá sabedoria ao galo para distinguir entre a noite e o dia. Por tudo isso, nós podemos compreender que, embora os galos, em algum momento, a Mishnah houvesse proibido com preocupação com as coisas santas, eles foram permitidos em algum outro momento. E, por isso, não há contradição entre a lei judaica, a halahá judaica, e o texto da Brit Hadashah, o texto do tempo de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, é um prazer enorme estar com vocês e queremos crescer juntos. Mandem suas perguntas, entre em contato conosco, nós estamos aqui para te ajudar a crescer e fortalecer a sua fé.